Fala, costeiros, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma notícia que está bombando aqui em Portugal e também muito no Brasil, por se tratar das pessoas que querem migrar para Portugal. Então foi aprovada uma lei no dia 21 de julho que permite, entre várias outras coisas, da pessoa estar entrando aqui em Portugal de forma legal com visto de residência. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos tirar algumas dúvidas também. E caso você não seja inscrito, por favor, se inscreve nesse canal, ajuda. Bom, sempre esqueço. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rod, eu vim em Portugal há 2 anos e meio e atualmente eu trabalho com TI, eu sou desenvolvedor de sistemas e eu vim aqui para comentar sobre o novo visto de Portugal. Interessado? Então, bora pro vídeo. Então, gente, para quem está procurando aí mais informações sobre esse visto que foi aprovado, eu entrei aqui em alguns sites, vou mostrar para vocês. Esses sites são um de Portugal e um do Brasil. E eu vou mostrar para vocês alguns detalhes sobre o que foi aprovado, ainda não está em vigor, mas aí há grandes chances já de que seja estabelecido nos próximos meses. Não é nada garantido, mas sim, é uma grande chance. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. O parlamento aprova um novo regime jurídico para estrangeiros em Portugal, então eles estão visando sempre aí concessões de visto e residência para que uma pessoa não fique ilegal aqui em Portugal ou até mesmo é, passe do período de turista, né, e a pessoa não consiga arrumar um emprego. Então eles têm aí um prazo maior, por exemplo, a gente pode ler aqui, né? A Assembleia da República aprovou nesta quinta-feira, em votação final global, um novo regime jurídico para estrangeiros em Portugal. E aí teve alguns votos, né, do partido que está aqui com maioria, que é o Partido Socialista, Partido Comunista, né, Bloco de Esquerda e o Livre. Teve algumas abstenções da parte da direita, né, que normalmente eles são bem polêmicos quanto à parte de imigração. E o principal aqui, né, tirando um pouco a parte da política, na proposta do governo que altera o regime jurídico de entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, determina-se que a concessão de vistos de residência e de estada temporária a cidadãos nacionais em um estado que seja vigor nessa comunidade, né? A CPLP é uma comunidade de países que falam a língua portuguesa. Então, por exemplo, nós temos aí todos os países que foram colônia de Portugal, que têm a língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Brasil, Cabo Verde, entre outros, eles também não dependam de parecer no CEF, porque o CEF aqui, o CEF, que é o Serviço de Fronteiras aqui de Portugal, que é o Serviço de Imigração, um parênteses aqui, o CEF está muito sobrecarregado, então, como sendo um órgão público e às vezes não consegue atender a grande demanda de pessoas que estão fazendo essa imigração, o CEF ele tá a demorar aí uns 2 anos, 3 anos para emitir uma autorização de residência para quem fez uma manifestação, quem começou a trabalhar aqui em Portugal. E aí eles pretendem que o serviço seja feito no país de origem da pessoa, né? No caso, a pessoa que vem do Brasil, que ele crie o visto no Brasil, inicie o visto no Brasil e não dependa do CEF quando chegar aqui em Portugal. Então, basicamente é isso que tá a dizer aqui. Não tá nada valendo, tá, gente? Não tá ainda em funcionamento. Não adianta ir lá no Brasil, no consulado e procurar. Mas há uma grande intenção e eu vou atualizar vocês aqui nos vídeos quando surgir essa modalidade, tá bom? Então essa proposta foi debatida, tudo, aqui tem os detalhes com esse diploma, ó, procedimentos que permitam atrair uma imigração regulada e integrada para o desenvolvimento do país. Por exemplo, Portugal precisa muito de mão de obra, inclusive dos brasileiros, que é uma mão de obra até que boa aqui, teve muita gente, tem vários elogios com o tratamento dos brasileiros na restauração, né, nos restaurantes. É muito, muito importante isso. E também a finalidade de prestação de trabalho remoto, ou seja, muitos que trabalham como nômades digitais, trabalham no setor de tecnologia, também terão um visto especial. Isso não está muito claro ainda, né? Mas eles estão a discutir essa possibilidade de nômades digitais também. Então, a presente proposta de lei elimina a existência de um contingente global de oportunidades e emprego a fixar pelo Conselho de Ministros, para efeitos da concessão do visto para obtenção de autorização de residência
para exercício de atividade profissional subordinada. Ou seja, antigamente era muito facilitado o visto para pessoas que têm lá a classificação de altamente qualificado ou Tech Visa, muito mais para pessoas que trabalham com TI, né, que trabalham com desenvolvimento de sistemas, como eu falei, banco de dados. Tem até um vídeo que eu comentei sobre isso, das vantagens de morar em Portugal. Uma delas são para pessoas que trabalham com tecnologia, mas basicamente, pelo que eu vi, em resumo, seria aplicar essa mesma lei de altamente qualificado também para pessoas de atividade subordinada, que eles chamam, que é, por exemplo, a parte de restauração, de empregado de mesa, né, que no Brasil é garçom. Então, pode-se adicionar também essas atividades profissionais e vão ser regularizadas por obtenção de visto no Brasil. Tá? E volto a dizer, não está nada aplicado ainda, mas é uma grande chance de que isso aconteça ainda no Brasil. Tá bom? E aqui também tem ó, a proposta do PCP, alterou um artigo, então está em constante mudança, tá? Esse processo não é alguma coisa fixa, mas aqui é relacionado à autorização de residência para estudantes do ensino superior. Esse visto ele já passou a ser válido de 2 para 3 anos, então já aumentou um pouco a quantidade de anos que a pessoa pode ter o visto de estudo, né, de estudante. E também renováveis, por exemplo, se a pessoa vai fazer um outro curso ou tá fazer uma extensão do próprio curso, pode ser renovável. E também vai aparecer lá o prazo de duração do curso. E uma coisa muito importante também é que você não precisa passar mais no CEF para fazer essa operação. Então, se você tem ali um visto de residência por estudo, você não precisa mais tirar no CEF, tendo em vista que você fez o processo também no Brasil e que você está regularmente matriculado dentro de uma escola aqui em Portugal. Então, isso vai tirar também um pouco a carga do CEF. Isso não está bem claro aqui, mas para continuar o vídeo, eu também fiz aqui um paralelo com a Folha de São Paulo. Ela fez uma reportagem como beneficia muito o Brasil também essa lei. Então eles fizeram aqui uma reportagem, ó. O Parlamento de Portugal aprova os vistos e trabalhos que beneficiam os brasileiros. E aqui também eu comento um pouco da Folha porque tem informações um pouco mais claras. Então aqui a gente pode ver que é um projeto que atrai um pouco a mão de obra estrangeira no país por causa da escassez de mão de obra do próprio país. Também tem o envelhecimento da população aqui em Portugal, então muitos estão saindo da cadeia produtiva e aí estão precisando de mão de obra e vão facilitar esse processo para quem quer entrar regularmente aqui em Portugal, né, pelas vias de vistos e autorizações de residência, que dá um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que querem imigrar. Então aqui, ó, o Parlamento de Portugal aprovou nessa quinta-feira, 21 de julho, então passou aí uns 6 dias, né, para eu poder ler mais e passar para vocês a informação. Aqui também tem a parte mesmo que eu falei do CPLP, dos países e comunidade de língua portuguesa. E para brasileiros a principal mudança é a criação do visto especial para quem busca emprego. A permissão aqui do visto garante o prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, no total 180 dias, para que os estrangeiros sejam contratados. Ou seja, se a pessoa procura um emprego em Portugal, hoje, através do visto de turista, a pessoa pode ficar 90 dias. Isso vai ser estendido para 180, tá? No total. Se você pedir a prorrogação, fala, não encontrei emprego e pedir uma prorrogação, vai para 60. Quando isso for regularizado, provavelmente já vai estar no consulado de Portugal no Brasil. Tá? Isso é uma opinião minha. Tá? Isso, depois que isso estiver aprovado e estiver funcionando, que pode demorar alguns meses, pode ser que seja assim. Então aqui, ó, caso os imigrantes não consigam um emprego no prazo, são obrigados a sair do país e só podem realizar um novo pedido após um ano do fim da validade do visto anterior. Ou seja, isso é um ponto importante. Eu acho que 180 dias é muito tempo para procurar emprego aqui em Portugal, é um tempo suficiente para a pessoa arrumar um emprego, mas se por acaso ela não conseguir, tenha em vista que tem esse problema, entre aspas, que você vai ter que voltar, não pode ficar, logicamente, eu não recomendo ficar em situação irregular em nenhum país, tá bom, gente? Então, é uma opinião minha isso. E caso for aprovado, essa
essa métrica aqui, vocês vão ter que, quem está pleiteando, quem está querendo esse visto vai ter que voltar para o país, tá? No caso, voltar para o Brasil ou os outros países, né? Então, tem uma verificação de antecedentes criminais, também será preciso comprovar meios de subsistência. Isso também eu vou atualizando aqui nos vídeos, caso mude. E é obrigatória também a apresentação de uma passagem que assegure o retorno, tá? Isso é importante. Muita gente faz essa pergunta, né? Eu preciso é, comprar uma passagem de retorno quando eu vou para Portugal, por N motivos, tá? E para esse caso, sim, eles falam bem claros aqui na, na parte da notícia e também na parte da lei, que até o momento precisa de uma passagem que assegure o retorno. Outra novidade é a criação do visto voltado a nômades digitais, como eu falei também na outra reportagem, que trabalhem de forma remota para outros países. Nesse caso, também será exigida a comprovação de rendimentos, ou seja, não deve ser um valor muito alto, porque também tem o visto de aposentado para Portugal, que não é um valor assim absurdo, é um valor alto para o padrão brasileiro, mas não é um absurdo, tá? E aqui a gente tem uma comprovação de rendimentos muito parecida para esse tipo de visto, tá? Pelo menos foi o que eu li, foi o que eu vi. Também eu vou colocar aqui talvez na descrição quais são os valores para o visto de aposentado para ter uma comparação, tá bom? Então as medidas facilitarão ainda a vida de imigrantes com a garantia de atribuição de números de identificação fiscal, ou seja, olha só, o processo já mudou aqui. Você não vai ser uma pessoa que é estranha para o país, né? Você já vai ter um número provisório, você já vai ter uma orientação de segurança social. Ainda é recomendado, pelo que eu li em vários sites também, você ainda ter aquele PB4, que é um seguro de saúde retirado no Brasil, mas que funciona aqui na Europa por um ano. Caso você tenha que ser atendido em algum hospital, tenha que ser atendido em algum plano de saúde, é interessante ainda manter o PB4. Tá? Então no Brasil você acredito hoje que pode se tirar online o PB4, é muito mais fácil. Quando eu vim eu precisei ir até o Ministério da Saúde tirar, peguei uma fila, foi 2 dias. Mas agora já eu acredito que dá para tirar online, isso sai rápido hoje. E esses números mágicos que eles chamam, uma vez que são essenciais para o pleno gozo de direitos e deveres, né? Ou seja, você está regularizado, esses registros muitas vezes tinham acesso difícil antes para os estrangeiros, né? Era difícil tirar um NIF, precisava ter um representante, tinha um processo muito mais difícil. Então, como eu sempre apoio uma regularização, assim, que você venha sem dores de cabeça, pense muito antes de vir para cá também, eu vou fazer até um vídeo sobre isso. Coloquei as vantagens e desvantagens mais uma vez, eu vou colocar aqui no card, mas é algo importante, é uma segurança jurídica que dá para a pessoa quando ela vem para cá arrumar um emprego, não importa qual seja o emprego, tá? Então o projeto proposto pelo primeiro-ministro, né, Antônio Costa, do Partido Socialista, que é dono da maioria absoluta, como eu falei, por causa dos partidos, né, a divisão dos partidos aqui, ele tramitou com uma velocidade até que pouco habitual, rápido, né? Foi um processo rápido, ou seja, tem muito interesse nessa lei. É bem provável que nos próximos meses isso já esteja a correr, como dizem aqui, né, funcionando. Então a proposta foi anunciada há pouco mais de um mês, foi após uma aprovação do Conselho, depois foi a aprovação da Câmara, né, aqui dos parlamentares, e realmente está relacionado à escassez de mão de obra. Eles sempre comentam isso, né, que aqui os setores aí de hotel, o setor da restauração, o setor até mesmo da construção civil está sofrendo um pouco com a escassez de mão de obra, então é interessante para eles e também muitas vezes para os brasileiros que precisam trabalhar em outro país. Em muitas situações, os baixos salários por ocupação são poucos atraentes para os próprios portugueses, ou seja, muitos portugueses que trabalham até mesmo em tecnologia preferem, como tem a cidadania europeia, eles preferem também trabalhar em outros países. Então, muitas vezes o português ele faz aquela imigração também aqui para outros países, como eu já comentei muitas vezes em outros vídeos, como França, Itália, Espanha, Alemanha, até mesmo para alguns países como Estônia, Polônia. Então, muito do caso de não ter mão de obra aqui são porque os próprios formandos aqui, quem se forma numa faculdade, prefere trabalhar no exterior aqui do que trabalhar em Portugal.
Tá? Então aqui tem alguns projetos, né, feitos pelos parlamentares. Como eu falei, a parte da direita aqui, que eles chamam de ultradireita, também assim similar com o Brasil, teve divergências, alguns não concordam com o governo fazer essa abertura para a imigração, mas mesmo assim eu acredito que esse projeto vai ser aprovado pela maioria do parlamento aqui, né? Então, assim, não há dúvidas quanto a isso. Provavelmente, o que há dúvidas é qual o tempo que vai ser disponível ele para o povo em geral, né? E por último aqui, eles falam sobre como foi a votação, né? Aqui não tem muito interesse, né? Aqui os países que são da CPLP, né? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Então são os países que são abrangidos por essa lei, para a gente não ficar só no Brasil. Então essa lei abre para praticamente todos os países falam português. E aqui eles comentam, né, que perceberam, né, um aumento brutal das pessoas que se mudaram para Portugal, mas não eram elegíveis a tipos de visto. Então agora a ideia seria abranger essas pessoas que procuram trabalhar aqui e não virem com essa mentalidade de que se não conseguir alguma coisa vai ficar numa situação irregular aqui. Então esse visto ele tenta fazer essa alteração na situação da pessoa, tá? Os novos vistos pretendem dar mais segurança jurídica e social à principal rota migratória, né? Regularização por meio de inserção no mercado de trabalho. Tá? Aqui fala sobre o que está acontecendo atualmente, né? Portugal permite a regularização de quem chega como turista, por exemplo, e começa a trabalhar de forma irregular. E esse processo, gente, tem em mente, é longo e burocrático. Então, esse novo visto, assim que aprovado, permite fazer com que esse processo não seja mais dessa forma, tá? Que seja uma coisa mais automática, assim, que a pessoa consiga iniciar o processo de forma regularizada, tá bom? Então, por último aqui, ó, o visto para procura de trabalho. Então, a permissão dá prazo de 120 dias, como eu falei, prorrogável por mais 60 para os estrangeiros sejam contratados em Portugal. Caso não consiga um emprego dentro do prazo estipulado, o imigrante é obrigado a sair do país e só pode realizar um novo pedido depois de um ano do fim da validade do visto anterior. Tá? Então, se você fez o processo e por acaso não conseguiu emprego, voltou, você pode fazer um novo pedido a partir de um ano, tá? Então, quando voltou, terminou, depois de um ano você consegue fazer de novo. E o visto para trabalho remoto é para nômades digitais e outros profissionais que trabalhem de forma remota para outros países. Esses outros países não está bem definido se são países da Europa ou outros países como Estados Unidos. Então, ainda vamos aguardar por notícias quanto a isso. Vale também para freelancers como para funcionários em empresas estrangeiras. Então, tá bem aberto isso. Eu não tenho ainda muitas informações sobre isso. Assim que a lei entrar em vigor e tiver estabelecido os detalhes, a gente pode fazer um novo vídeo. Tá certo? Bom, gente, então eu trouxe aqui as notícias, eu quero deixar vocês informados sobre isso. Eu não sou especialista em imigração, eu não dou minha opinião sobre a parte de imigração, eu só sei que novos vistos sempre são importantes para deixar tudo mais seguro, tanto para os dois lados, como para o país, como para a pessoa que vem realmente com motivos nobres, motivos de trabalhar no país, de dar algum rendimento, tanto próprio quanto para o país. Então é importante vocês seguirem bem essas informações, lerem bastante, tá? Esse vídeo então é uma porta de entrada para vocês lerem mais sobre isso, vejam outros vídeos que falam sobre isso antes de tomar uma decisão importante de imigração. E eu peço para quem queira vir com uma segurança enorme, aguarde por mais informações sobre esse novo visto. Qualquer alteração também vocês podem estar fazendo ali nos comentários, podem se inscrever para realmente seguir esse conteúdo. E eu vou estar postando aqui vídeos com atualizações sobre as datas que vão valer, onde que se pode pedir e qual que é o processo, porque essa parte de visto é uma parte muito importante, as pessoas ficam mais tranquilas sabendo que ela tem essa segurança. Então fiquem ligados no canal, se curtiu aí o vídeo, dê o seu like, dê sua sugestão, se não curtiu também explica por quê, tá? Eu gosto sempre de comentar e discutir sobre
esses assuntos. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.